Vamos voltar a Javier Milei, porque tem uma imagem curiosa que eu gostaria de exibir aqui para vocês agora, de Jair Bolsonaro sendo reconhecido pelo eleitor argentino. É isso, Filipão? Coloca na tela aí esse vídeo. É o Bolsonaro meio que desfilando na Argentina. Renato Batista, dá uma olhada nisso. Gostaria que vocês pudessem comentar isso. Olha aí, o Bolsonaro andando com alguns seguranças, alguns políticos ali aliados dele e cumprimentando agora eleitores argentinos. Internacionalizou e expandiu o cercadinho, pelo jeito, né? Cercadão ali, né? Um cercadão. Aí, ó. Esse era o risco do Lula, né? De ir e ter o contraponto, né? Talvez esse tenha sido o cálculo político do Lula, de ele ir e ser, de repente, vaiado, né? Ou não ter povo lá para receber. Certamente aconteceria isso. É um cálculo político que foi feito pela equipe do Lula e que aconteceria, não há dúvida, pelo que a gente está vendo que está acontecendo com o Jair Bolsonaro, que foi um personagem importante, central na disputa da Argentina. Então tem um eleitorado, óbvio que essa festa é uma festa do eleitorado de Milei, que apoiou o Milei, que certamente conhece e torceu aí pelo apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha do Milei, que foi muito forte. Mas impressiona a imagem. Como o do Lula foi na campanha do Massa. Agora, tem método isso aí, né? Claramente. Mas é sempre assim, né? O Bolsonaro, ele faz algumas coisas muito bem organizadas, mas às vezes não pensando politicamente apenas, mas sim na repercussão nas redes sociais. Porque esse vídeo, ele já está viralizado nas redes sociais, dizendo que, olha, o Bolsonaro tem uma representação e mobiliza... E por várias vezes, Paulinho, aparece a bandeira do Brasil ali, bandeiras verde e amarela, já passou umas 2 ou 3 vezes, então... Realmente. A gente vê o Fábio Weingarten ali na imagem também filmando esse momento. Você percebe claramente que tem uma coisa organizada ali, certo, Luciana? Devia colocar a Michele, porque a Michele está elegível, ele não. Então, para termos de popularidade, se a Michele fosse ali, ia ter mais frutos políticos sendo angariados. Não é que esse pessoal aí não vai votar nela, né? A galera não vota aqui. É verdade. É um corte de internet bacana. Mas se quer usar... Não, mas se quer usar para fins do Brasil, que é o que está usando em termos de viralizar, eu vou colocar a Michele ali no palanque já. Você não acha que, no mínimo, levanta mais ainda aquela suspeita de que a Michele é do interesse do Valdemar da Costa Neto e não propriamente do Bolsonaro, né? Perfeito. A gente não vê o Bolsonaro, ele podia no mínimo trazê-la junto. Perfeito. Nossa, é o que eu penso. Até para se mostrar menos machista, né? Não, perfeito. Porque se a pretensão realmente for a pretensão do partido lançá-la numas vindouras eleições, por que ela não assumiu o protagonismo? Porque se adota a postura que sempre foi adotada no governo. Ela só aparece na posse. Na posse ela aparece, lá, Libras, dá beijinho no Bolsonaro, ali ela apareceu. Depois apaga ela de novo. Reacende agora porque ela é a tábua de salvação. Você tá muito magoada, Luciana. Tô não. A figura mundial é o Jair, não é a Michele. Claro, é o bolsonarismo, é dar vida ao Bolsonaro, é manter o bolsonarismo vivo, é mostrar que ele está forte, que ele ampliou seus tentáculos pela América Latina, na Argentina especificamente, mostrar que o ex-presidente tem uma liderança viva e forte. Então, mas aí que tá. Todo movimento é concentrado nele. Porque a figura é ele, sempre foi assim, Paulinho. O nome da coisa é bolsonarismo. Mas essa que é a questão. Tanto é que deputados que foram com ele nessa viagem disseram o seguinte: foi Milei 2023, será Trump 2024 e nós voltaremos com Bolsonaro em 2026. Ou seja, eles cultuam na cabeça dos eleitores de que Bolsonaro está vivo politicamente e vai ser candidato. E o próprio presidente via Congresso. Existiria essa possibilidade, né? Uma espécie de anistia, uma espécie de perdão da pena. Poderia acontecer, né? Via o Congresso. Na entrevista que o Jair Bolsonaro deu a uma rádio importantíssima da Argentina, ele também disse que em 2026 volta à presidência da República. Então não foi só os apoiadores, o próprio ex-presidente disse isso. Mas os apoiadores mantêm porque ele mantém viva essa narrativa, né? Olha, em política, depois de experiências passadas, ninguém morre. Nunca vou dizer que alguém está morto, a não ser depois da cremação. Então não vou dizer de forma alguma... Mas na cremação, às vezes, alguns voltam. Pode até ser. Mas, mesmo assim, eu não enxergo o Bolsonaro numa campanha em 2026. Não consigo ver nenhum caminho. Depois das últimas eleições, eu enxergaria essa possibilidade. Via Congresso, uma espécie de anistia, mas teria que ser uma força política, assim,
descomunal que não parece ter a direita no momento. Apesar do maior congresso conservador da história, entre aspas, não me parece ter essa força para uma espécie de anistia da pena, ou perdão da pena. Colocar um pouco a Michelle em maior visibilidade nesse momento? Se a candidata do Bolsonaro for a Michelle, né? Não. Me parece que... Ela não é dele, é do Valdemar. Se o propósito for uma ideia e não uma pessoa. Se fosse realmente em torno de uma ideia, de um princípio, de um objetivo para a nação, faria todo sentido. Como me parece é muito mais em torno de uma pessoa, aí deixa de fazer sentido. Mas podia também expô-la prematuramente, né? Não sei se ela está... Mas ela já está sendo exposta pelo partido. Internacionalmente. Eu acho que no núcleo bolsonarista mais próximo, ou no núcleo do PL, ela está sendo vista muito mais com a possibilidade de Senado do que de fato de presidência da República. Vão ter pesquisas no Rio, vão ter pesquisas no Distrito Federal. Se fala um pouco no nome dela para uma eventual eleição que possa ter aí para substituir Sérgio Moro. Então, mas sempre o nome dela ali para o Senado. Agora, a estratégia que o Bolsonaro usou nesse período em relação ao Javier Milei foi de abraçar 100% e dizer, ele é meu, certo? Agora, isso aí tem Ele dois... que torça pro governo dar certo então, do Milei. esse é o ponto que eu queria entrar. E se Javier Milei for um desastre como presidente depois de 1 ano, 2 anos... Aí o Bolsonaro vai dizer, não tinha nada a ver com ele, nem conhecia esse maluco. Nem esse cabeludo aí nunca vi, pô. Isso aí, não tem nada a ver com ele. é essa? Quantas vezes ele já não fez isso aí com outros que estavam próximo dele? Ele vai fazer a mesma coisa. Você acha que ele larga? Formal, com ele larga. Mas é difícil, hein? Depois dessas imagens aí, o negócio tá marcado agora, né? Ele cria uma narrativa que a Argentina tem problemas há 40 anos, em 1, 2 anos ninguém ia conseguir resolver, e se a narrativa não pegar, aí ele larga. Atenção, Bolsonaro, se você estiver precisando de marqueteiro, Acácio Miranda... Consultoria gratuita agora. Vai dizer que a culpa foi do Lula, né? O importante em política é em quem você põe a culpa e se cola, né? Exatamente, ainda tem um congresso argentino, tem muita gente para culpar aí antes, são 2 anos. Mas é uma aposta, né? O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, é uma aposta arriscada, Paulinho. Mas uma aposta que pode dar certo também. Vocês estão muito negativos também. São 40 anos de problemas, certo, 400% não precisa. Agora vamos olhar para o outro lado. Se der certo, o Milei, como amigo do Bolsonaro, do Eduardo, certamente viria aqui pro Brasil... dizer que o Bolsonaro deveria ser candidato, que é o Bolsonaro o cara. Eu acho que a família tá pensando exatamente nisso. Eu penso além, se der certo, a gente tem que nacionalizar o Milei e que ele seja presidente do Brasil, porque, pô... Olha, aí acho bom. Um argentino técnico da seleção brasileira já foi até cogitado. Agora, presidente do Brasil... O cara resolver um déficit desse, uma inflação dessa, ele tem que... O que você acha, Luciana? Adoro a ideia de nacionalizar o Milei. Adoro, tô assim. É tudo que você quer, né? Nossa, eu tô aqui na expectativa, ansiosa.